Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta, volume 1, capítulo 34, Adoração dos Magos, Evangelho de Fé. 28 de fevereiro de 1944. Jesus diz: E agora? Que vos direi, ó almas, que percebeis que a fé está morrendo? Aqueles sábios do Oriente nada tinham que lhes desse a certeza da fé. Nada tinham de sobrenatural. Tinham apenas os cálculos astronômicos e as suas reflexões, que a vida íntegra que eles levavam tornava perfeitas. Contudo, tiveram fé. Fé em tudo. Fé na ciência, fé na consciência, fé na bondade divina. Pela ciência, acreditaram no sinal da nova estrela, que não podia deixar de ser aquela que era esperada havia séculos pela humanidade, o Messias. Pela consciência, tiveram fé na voz da mesma que, recebendo vozes celestes, lhes dizia: é aquela estrela que assinala a chegada do Messias. Pela bondade, tiveram fé que Deus não os teria enganado, e visto que a sua intenção era reta, ele os teria ajudado de todos os modos a chegar até a meta desejada. E eles tiveram êxito. Só eles, entre tantos estudiosos de sinais, compreenderam aquele sinal, porque só eles tinham na alma a ânsia de conhecer as palavras de Deus com um fim reto, que consistia, antes de tudo, em dar imediata honra e louvor a Deus. Não procuravam sua própria utilidade. Ao contrário, eles vão de encontro a fadigas e despesas e não pedem nenhuma compensação humana. Pedem somente que o seu Deus se lembre deles e os salve para a eternidade. Assim como não tem nenhum pensamento de futura compensação humana, não tem, quando decidem a viagem, nenhuma preocupação humana. Se fosseis vós, teríeis pensado em 1000 dificuldades. Como poderei fazer uma viagem tão grande através de países e povos de línguas tão diferentes? Será que vão acreditar em mim ou irão prender-me como espião? Que ajuda me darão quando tiver que atravessar desertos, rios e montanhas? E o calor? E os ventos dos planaltos? E as febres das pantanais? E as cheias das fluviais? E as comidas diferentes? E a linguagem diferente? Assim é que racionais. Eles não raciocinaram nada, mas dizem como uma sincera e santa ousadia: Tu, ó Deus, lês os nossos corações e vês qual o fim que perseguimos. Em tuas mãos nos entregamos, concede-nos a alegria sobre-humana de adorar a tua segunda pessoa, que se fez carne para a salvação do mundo. Basta, eles se põem a caminho partindo das longínquas Índias. Jesus me diz depois que por Índias querem dizer Ásia Meridional, onde agora está a Turquia, o Afeganistão e a Pérsia. Das cadeias de montanhas da Mongólia, sobre as quais voam somente águias e abutres, onde Deus fala pelo zumbido dos ventos, pelo estrondo das torrentes, escrevendo mistérios sobre as páginas imensas das geleiras, das terras onde nasce o Nilo, que vai deslizando com uma veia verde-azul, ao encontro do coração azul do Mediterrâneo. Nem os picos, nem as selvas, nem os desertos, oceanos secos, mais perigosos do que os marinhos, onde nada disso detém a marcha deles. A estrela brilha sobre a noite deles, não lhes permitindo dormir. Quando se procura a Deus, os hábitos animais devem ceder a impaciências e às necessidades sobre-humanas. A estrela os chama, ora do norte, ora do oriente, ora do sul, e por um milagre de Deus vai guiando os três para um certo ponto, como por um outro milagre os reúne, depois de tantos milhares de quilômetros, naquele ponto, e por um outro milagre ainda, lhes dá antecipada a sabedoria pentecostal, o dom de se entenderem e de se fazerem entender, assim como é no paraíso, onde se fala uma única língua, a de Deus. Um único momento de aflição os assalta, e é quando a estrela desaparece, e eles, humildes, porque não são realmente grandes, não pensam que isto tenha acontecido por causa da maldade de outrem, já que os corruptos de Jerusalém não mereceram ver a estrela de Deus. Mas o que eles pensam é que eles próprios não mereçam a ajuda de Deus, pondo-se a examinarem suas consciências com tremor e com uma contrição pronta a pedir perdão.
mas a sua consciência os tranquiliza. Almas acostumadas à meditação, eles têm uma consciência muito sensível, aperfeiçoada por uma atenção constante, por uma introspecção aguda, que faz do seu interior um verdadeiro espelho sobre o qual refletem as menores sombras dos acontecimentos diários. Eles fizeram da voz que os adverte a própria mestra. Voz que grita, não só com o menor erro, mas até a uma simples possibilidade de erro, o que é humano, como a complacência com o seu próprio eu. Por isso, quando eles se põem diante desta mestra, diante deste espelho tão severo e tão nítido, sabem que ele não lhes mente, mas os encoraja, tomando novo alento. Oh, que doce coisa sentir que nada há em nós de contrário a Deus. Sentir que Ele olha com complacência o ânimo do filho fiel e o abençoa. Deste sentimento provém o aumento da fé e de confiança, de esperança, fortaleza e paciência. Agora é hora de tempestade, mas ela passará porque Deus me ama e sabe que eu o amo, e não deixará de ajudar-me ainda. Assim é que falam os que têm aquela paz que provém de uma consciência reta, que é a rainha de todas as suas ações. Eu disse que eles eram humildes, porque verdadeiramente grandes. Em vossa vida, ao invés, o que é que acontece? Acontece que não porque seja grande, mas porque é mais prepotente, se faz poderoso por sua prepotência, nunca humilde pela vossa insensata idolatria. Há pobres coitados que, só por serem mordomos de alguém arrogante, ou porteiros de algum gabinete, funcionários de alguma repartição, servos, afinal, de quem assim os fez, costumam tornar a pose de semideuses. Tem-se pena até de vê-los. Eles, os três sábios, eram realmente grandes. Em primeiro lugar, por virtudes sobrenatural. Em segundo lugar, pela paciência. E por último, pela riqueza. Mas eles se julgam nada, pó sobre o pó da terra, se comparado com Deus Altíssimo, que cria os mundos com um sorriso, espalhando-os pelo espaço como grãos de trigo, para alegrar os olhos dos anjos com os colares de estrelas. Mas eles se consideram nada diante de Deus Altíssimo, que criou o planeta sobre o qual eles vivem, e como escultor infinito em sua ilimitada obra, fez tudo bem diversificado, colocando aqui uma série de colinas de suave declive, com a força do seu polegar, acolá uma ossatura de picos e escarpas, iguais às vértebras da terra. Neste corpo desmesurado, do qual os rios são as veias, os lagos são as pelvis, os oceanos são os corações, tendo as florestas como vestes, as nuvens como véus, as geleiras de cristal como decorações, as turquesas e as esmeraldas como gemas, as opalas e os berilos de todas as águas que descem cantando com a selva e os ventos, formando grande coro de louvor ao seu Senhor. Eles se consideram nada em sua sabedoria diante do Deus Altíssimo, do qual vem a sua sabedoria, pois foi ele quem lhes deu olhos, ainda mais poderosos que suas duas pupilas, pelas quais eles veem as coisas. Os olhos da alma, que sabem ler a palavra não escrita por mão humana nas coisas, onde esta palavra foi gravada pelo pensamento de Deus. Eles se consideram nada em sua riqueza, um átomo diante da riqueza do dono do universo, que espalha metais e pedras preciosas nos astros e planetas, e abundâncias sobrenaturais, riquezas inesgotáveis no coração de quem o ama. Tendo eles chegado diante de uma pobre casa, na mais insignificante das cidades de Judá, não sacodem a cabeça dizendo, impossível, mas dobram as costas, os joelhos e especialmente o coração e adoram. Lá atrás daquela pobre parede está Deus, aquele Deus que eles sempre invocaram, não ousando nunca, nem de longe, esperar que o haveriam de ver, mas que por eles foi invocado pelo bem de toda a humanidade e pelo bem eterno deles mesmos. Oh, só isso é o que eles desejavam para si, poderem vê-lo, conhecê-lo, possuí-lo, naquela vida de que não tem nem auroras nem crepúsculos. Ele está lá, atrás daquela pobre parede. Quem sabe se o seu coração de menino, que é também o coração de um Deus, não ouça estes três corações que, inclinados no pó da terra, bradam: Santo, 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 bendito o Senhor nosso Deus. Glória a Ele nos céus altíssimos e paz aos seus servos.
Glória, glória, glória e bênção. Isto eles perguntam, tremendo de amor. Por toda a noite e na manhã seguinte, preparam com a mais viva oração o seu espírito para entrarem em comunhão com o Deus menino. Eles não vão a este altar, que é um seio virginal, que traz em si a hóstia divina, como vós ides a eles com a alma cheia de solicitudes humanas. Eles se esquecem do sono e do alimento e se usam suas mais belas vestes, não é para a ostentação humana, mas para prestar honra ao Rei dos Reis. Nos palácios dos soberanos, os dignatários se apresentam com suas mais belas vestes. Então, não deveriam eles ir apresentar-se a este rei com as suas vestes de gala? Que festa maior poderá haver para eles do que esta? Oh, lá em suas terras longínquas, muitas e muitas vezes precisaram se adornar para prestar honras e oferecer seus prestígios a homens como eles. Era, pois, justo que se humilhassem aos pés do Rei Supremo e lá depositassem as suas púrpuras e joias, sedas e plumas preciosas. Por-se-lhe aos pés, diante daqueles benditos pezinhos, as fibras da terra, as gemas da terra, as plumas da terra, os materiais da terra, que será ainda obras dele, para que também essas coisas da terra, adorem o seu Criador. Seriam felizes se a criancinha lhes ordenasse que se estendessem no chão, como se fossem um tapete vivo, aos seus pezinhos de menino, e os pisasse. Ele que deixou as estrelas por amor deles, que nada mais são do que pó. Humildes e generosos, obedientes às vozes do alto. Essas vozes mandam que eles levem presentes ao rei recém-nascido. Eles levam presentes. Não dizem, ele é rico e não precisa disso. Ele é Deus e não conhecerá a morte. Eles obedecem. São os primeiros que acodem à pobreza do Salvador, que chegou em boa hora aquele ouro, para quem amanhã deverá sair de sua terra como fugitivo. Como foi significativa aquela mirra, para quem dentro em breve seria morto. Como foi piedoso aquele incenso para quem teria que sentir o mau cheiro da luxúria humana, fervendo ao redor de sua infinita pureza. Humildes, generosos, obedientes e respeitosos um para com o outro. As virtudes geram outras virtudes. Das virtudes voltadas para Deus nascem virtudes para o próximo. Respeito que, no fim, é caridade. Combinaram com o mais velho que lhes tocaria falar, todos, recebendo o primeiro beijo do Salvador, segurando-o pela mãozinha. Os outros ainda poderão vê-lo outras vezes, mas ele não. Ele está velho e o dia de sua volta para Deus está perto. Ele verá o Cristo depois de sua terrível morte e o acompanhará junto com os outros que serão salvos no dia da volta do Cristo para o céu. Mas não o verá mais nesta terra. Então, para seu viático, que lhe fique o calor daquela mãozinha que se confiou à sua mão enrugada. Não há nenhuma inveja nos outros, pelo contrário, há até um aumento de veneração para com o mais velho dos sábios, mais do que eles mereceu na certa e por mais tempo. O Deus menino sabe disso, ainda não fala, ele que é a palavra do Pai, mas os seus atos são palavras. E seja bendita a sua inocente palavra que mostra ser o seu predileto, este velho. Mas, ó filhos, há outros dois ensinamentos nesta visão. A postura de José, que sabe ficar em seu lugar. Ele está presente como guarda e tutor da pureza e da santidade, mas não é um usurpador dos direitos dela. É Maria, com o seu Jesus, que está recebendo homenagens e palavras. José se alegra por ela, não ficando amargurado por ser uma figura secundária. José é um justo, o justo. É justo sempre, também nesta hora. As fumaças da festa não lhe sobem à cabeça. Ele continua humilde e justo. Ele se sente feliz pelos presentes, não por si mesmo, mas porque pensa que com eles poderá fazer a vida de sua esposa e do doce menino mais cômoda. Não existe avidez em José. Ele é um trabalhador e continuará a trabalhar, contanto que eles, os seus dois amores, tenham o necessário e algum conforto. Nem ele nem os magos sabem que aqueles presentes vão servir durante uma fuga e uma vida no exílio, nas quais as substâncias desaparecem como uma nuvem impelida pelo vento. Mas eles vão servir também para quando voltarem à pátria, depois de terem perdido tudo o que tinham deixado, os clientes, os móveis, salvando-se somente as paredes da casa, protegida por Deus,
porque nela é que ele se uniu à Virgem e se fez carne. José humilde, ele que é guarda de Deus e da Mãe de Deus, esposa do Altíssimo, chega até a segurar o estribo para estes vassalos de Deus. José é um pobre carpinteiro porque a prepotência humana despojou os herdeiros de Davi de suas propriedades reais. Mas ele é sempre da estirpe de Davi e tem traços de rei. Também em relação a ele vale aquele dito: era humilde porque era realmente grande. Ainda um último suave e significado ensinamento. É Maria que segura a mão de Jesus, que ainda não sabe abençoar, e o guia no gesto santo. É sempre Maria que segura a mão de Jesus e a guia. Ainda hoje é assim. Agora Jesus sabe abençoar, mas às vezes sua mão traspassada cai cansada e sem poder mais confiar, pois ele sabe que é inútil abençoar. Na verdade, vós destruís a minha bênção. Ela cai também indignada sobre vós, que me maldizeis. Então é Maria que tira o desprezo feito a esta mão ao beijá-la. O beijo de minha mãe. Quem pode resistir a esse beijo? Depois ela segura o meu pulso com seus dedos delicados, mas que são amorosamente tão imperiosos e me força a abençoar. Eu não posso repelir a minha mãe, mas é preciso que vós vades à procura dela, para fazê-la vossa advogada. Ela é minha rainha antes de ser vossa, e seu amor por vós tem indulgências tais que nem o meu conhece. Ela mesmo sem palavras, mas só com as pérolas do seu pranto e com a lembrança da minha cruz, cujo sinal ela me fez traçar no ar, defende a vossa causa e ainda me admoesta. Tu és o Salvador, salva! Eis, meus filhos, o evangelho da fé, na aparição da cena dos magos. Meditai e imitai, para o vosso bem.